Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. É mais um encontro de oração, que é muito bom estarmos juntos com vocês. Queremos agradecer a sua permissão em nos acompanhar nessa breve fala, né? Todas as quartas-feiras nós estamos juntos, escolhendo um tempo para a gente orar, né? Então, eu gostaria muito de contar com a sua comunhão agora comigo, né? Eu sei que onde você estiver, no horário que você estiver vendo esta live, gostaria de incentivar o seu coração a pensar sobre a oração, a pensar sobre a vida, a pensar nessa caminhada com Deus, né? Vale a pena orar. Jesus sempre nos ensinou que nós precisamos orar. Orai sempre, né? Uma ideia. E pensando nisso, eu quero convidar você para dar uma olhada num texto bíblico que está lá em segunda, na primeira carta de Tessalonicenses, né? Isso, na primeira carta, no capítulo 5, tem uma fala muito agradável, que é um convite, né? Na realidade, é um convite. E diz a palavra assim: estejam sempre alegres, né? Deus falando conosco. Ore sem cessar. Olha só que convite legal, né? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Maravilha, né? Maravilha. Não pague, ele diz aqui, não apaguem o Espírito, ou seja, dê importância aos ensinos do Espírito, não desprezem as profecias, ou seja, não despreze a palavra, leia sempre a palavra, né? Examine todas as coisas, retenha o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, né? E que o espírito, a alma e o corpo, né, nosso sejam conservados íntegros. Olha só que bacana. E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Que Deus possa nos abençoar, né? É uma ideia muito bacana o texto bíblico aqui falando de algo, num convite, uma maneira de nós vivermos. E é uma coisa interessante que isso aqui nos sinaliza para o dia quando Jesus estará concluindo toda essa tarefa, essa missão do reino de Deus, né? Aí a gente entra naquele quadro quando a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra se cumprirá, né? Porque por enquanto ela está em acontecimento. Tudo bem? Orando com você, essa é a nossa tarefa. Eu quero muito que você possa prestar atenção nisso. Como é que Deus vai trabalhando com a gente nessa tarefa, tá bom? Orar é uma atitude, é uma atividade, na realidade, assim, para a gente desenvolver nossa espiritualidade. Existem muitas maneiras de orarmos. A palavra aqui, por exemplo, ela vai dizer assim, que essa é a vontade de Deus, que nós oremos. Né? Que Deus diz assim, alegrai-vos, né? Fiquem contentes né? Com a simplicidade que Deus tem dado para vocês, né? Então nós oramos pela vontade de Deus. Deus está nos dando essa vontade. Ele diz assim, orem, falem, converse comigo. Eu sempre tenho na minha mente que para compreender essa perfeita, agradável e boa vontade de Deus, eu preciso orar, né? E tem algumas maneiras, quando ele orar e sem cessar, parece a ideia que a gente fecha os olhos e fica o tempo todo com os olhos fechados. Não, não é assim que funciona. Orar e sem cessar é porque nós continuamos orando ao Senhor. E aí nós precisamos saber essa identidade da oração. Primeiro, nós oramos em silêncio. Quando nós estamos caminhando, quando nós estamos pensando assim, no nosso silêncio, no nosso interior, na nossa alma, quantas orações nós fazemos pensando como sair de alguma situação, pensando como realizar algumas ações, até mesmo nos consertos, como consertar um relacionamento quebrado, como consertar. Nós oramos, por exemplo, quando conversamos com alguém, né?
nossa fala, a Bíblia diz que a nossa fala precisa ser temperada, uma fala de conciliação, uma fala de reconciliação. A Bíblia diz que nós oramos quando nós acolhemos outra pessoa. Às vezes nós nem dizemos nada, mas o fato de acolher, ajudar a levantar, entregar, criar uma ponte de bondade, né? Eu creio nisso como uma ação de oração. Nós oramos também quando evitamos o pecado. Isso mesmo. Nós vamos conversando com o Senhor e o pecado se apresenta, como diz o próprio Deus para Caim. Ele diz assim: moço, o pecado jaz à tua porta, cabe a você não pecar, tá certo? Então, gente, há muitas maneiras de nós orarmos. Por isso que eu gosto da palavra quando ela diz assim: orai sem cessar. Então, eu já sei aqui que um princípio básico não é eu fechar os meus olhos, ou rezar, ou fazer o tempo todo sem interrupção. Não é isso, né? Mas são essas formas que eu gosto de trazer. Outra coisa que eu gostaria de deixar é que o tempo de orarmos juntos, né, é agora. Nós estamos juntos em oração. Deus acompanhou. Tem uma oração muito interessante, por uma situação difícil, né, que é o Jonas, né? O registro, a narrativa da vida de Jonas fala que ele vinha fugindo da presença de Deus. Ele fugiu da cidade para outra cidade, ele fugiu para a beira do mar, da beira do mar ele fugiu para um barco, do barco Deus foi, e a mão de Deus estava com ele, né? É tanto que quando chega o momento da tormenta, que todos os outros ocupantes do barco ficaram preocupados e ele estava dormindo, os colegas deles, os passageiros do barco, falaram para ele, disse: rapaz, nós estamos para morrer, a coisa aqui está difícil, você não quer falar com seu Deus para ver o que está acontecendo? Conversa com ele, para ele nos livrar desse negócio, porque nós já oramos para todos os deuses e aqui não apareceu nada. E foi interessante que ele diz: não, o meu Deus está sabendo do que se trata, sim. Então vamos fazer o seguinte: vocês me lançam no mar e Deus vai resolver esse problema. Foi exatamente o que aconteceu. Um outro princípio que eu acho muito bacana nessa narrativa é que ele estava numa situação sem conserto. No ventre de um animal, que a narrativa chama de peixe, né? E esse animal estaria nas profundezas das águas. E ainda lá, olha só que maravilha, que não importa o problema, a situação que você esteja envolvido ou esteja passando, ore. E eu quero convidar você para a gente orar junto, porque eu creio na oração, no poder de Deus por meio da oração. E Jonas orou, e Deus ouviu a sua oração, e Deus providenciou a solução, tirando ele daquele engodo, tirando ele daquela situação, e colocou ele em terra firme. E colocou ele na vida. Então, gente, Deus é soberano. E Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, vale a pena orar. Então, nesse tempo, eu quero convidar você para pensar comigo nisso. Primeiro, você sabe como é que você ora, né? Você pode orar em silêncio, você pode orar conversando, você pode orar ensinando alguém, você pode orar acolhendo uma pessoa, né? Você também pode orar evitando o pecado. São várias maneiras, e isso não acontece num ponto só. Isso vai acontecendo no decorrer da vida. Então vale a pena orar. Ouça a voz de Jesus. Orem. Aqui a palavra está dizendo: ore sem cessar. E aí no verso 18 é muito bacana que ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É orando. Quando você vai dar graças, vai cantar uma música, vai glorificar o nome do Senhor, não interessa a forma como você está fazendo. Isso é oração. Isso é uma comunhão com o Criador. E é tudo que a palavra nos pede, comunhão com o Criador. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã,
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e que a paz de Cristo inunde toda a sua vida, todo o seu ser. Tudo bem? Então, quero orar contigo agora para nós, para a gente continuar a nossa conversa. Tudo bem? Vamos orar? Eu sei que nós temos alguns motivos de oração. E nos motivos de oração que nós temos, ele passa pela vida pessoal. Eu não sei o quanto você está... porque todo mundo tem alguma situação. Você pode orar porque você está empregado para que mantenha o seu emprego, mas também você pode estar procurando trabalho, digno de oração. Você pode orar pela sua vida, pelos seus relacionamentos, pela sua família. Eu gostaria muito que você também orasse pela sua comunidade de fé. A IBV Nova, irmãos, é um grupo de irmãos que oram em prol da missão de Deus no mundo, salvação de vidas, reconciliação de vidas. Então, quando você ora junto com a sua comunidade de fé, isso significa que você está dentro de um grande projeto, de uma grande missão, que é a evangelização do mundo, tá bom? E nisso também nos leva a orar pela nossa cidade. Você deve orar pela nossa cidade de Ibiporã, porque é aqui onde Deus tem o seu reino, a sua igreja, o seu povo, para mostrar, revelar e fazer com que o seu amor alcance a todos nesta cidade. Vamos orar para que o próximo prefeito seja uma pessoa segundo o coração de Deus, que os vereadores tenham temor da palavra de Deus no trato com os necessitados, no bem-estar da cidade, tá bom? Mas a alegria da cidade mesmo é a igreja. A vida da cidade passa pela vida da igreja. Então vamos orar? Que Deus possa nos guardar. Tudo bem? Deus, obrigado pelos nossos dons, por toda essa beleza da nossa fé no Senhor, gerado pelo Teu Espírito, continuada pelo Teu Espírito, nutrida pelo Teu Espírito. Nós queremos Te pedir, ó Deus, por nossas vidas, que nós tenhamos vidas que dignifiquem o Teu nome, que dê frutos de vida eterna. Nós queremos Te pedir, ó Deus, por nossas famílias, guarda-os, proteja-os, livrando de todo mal. Deus, eu Te peço por aqueles que estão doentes, que estão desempregados, os que estão administrando algum tipo de conflito. Eu quero também, Deus, me lembrar, porque o Senhor não se esquece de nada, sobre a nossa comunidade de fé, meu Deus, que o Senhor continue derramando toda a sabedoria pelo Teu Espírito na vida, no ministério, no testemunho, em toda a obra da Tua igreja IBV Nova, em todo lugar, Senhor. Nós queremos também Te pedir que o Senhor continue com as cidades, meu Deus. O Teu reino está na cidade, a Tua igreja está na cidade, e o Teu nome está na cidade, que a igreja possa zelar, amar e proclamar a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia na cidade. Perdoa nossos pecados e guarda a nossa fé. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e no próximo sábado, às 20 horas, nós temos o nosso próximo encontro. Um grande abraço, que a paz de Cristo continue com você.